Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática e nós vamos trabalhar um conteúdo novo. Nós vamos trabalhar medidas e peso das coisas, né? Porque as coisas, né, elas têm medidas e têm peso. Por exemplo, a casa de vocês, o quarto de vocês, a cama de vocês, ela tem uma medida, né, de comprimento, que a gente fala o comprimento da cama, o comprimento da casa, né? Então a gente usa o termo medidas para ter esse resultado, né? Quando a gente fala em comprimento. O que a gente usa, por exemplo, para medir a casa, né? Ou para medir a cama, a gente usa a trena. Eu acredito que todos vocês já viram esse acessóriozinho que faz as medidas, né? Que tira a medida das coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas em casa tem um desse, né? E daí vocês sempre veem a mamãe ou o papai tirando medidas, né? Do que elas querem, para elas saberem se vai dar ou não de colocar, né? Por exemplo, a prof precisou comprar um guarda-roupa para a filha dela e o quarto não é muito grande, né? E daí já tem cômoda, tem berço, tem poltrona, então a prof teve que tirar a medida da parede que ela tinha sobrando para poder comprar o guarda-roupa de acordo com aquele tamanho, porque senão não ia dar certo. E assim a gente faz em tudo que a gente vai fazer em casa, né? Então, vocês podem estar pegando com a mãe, com o pai, uma trena assim, e tirando a medida, né? Por exemplo, da cama de vocês, o comprimento da cama, o comprimento do guarda-roupa, né? O comprimento do quarto. E daí vocês vão entender, né? Pra que serve melhor esse acessório aqui que tira a medida, né? Que a gente chama de fita de trena ou fita métrica. Nós temos também... Quem tem a mãe que costura, elas usam uma fita, né, de medida para tirar as medidas da pessoa quando ela vai fazer uma roupa. Aquilo também tira a medida das coisas e de pessoas também, quando vai se fazer uma roupa, ok? A gente também precisa aprender que as coisas têm peso. E esse peso, ele pode vir tanto em quilo, né, quanto em gramas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um pacotinho de polenta, né? De polenta, ok? Aqui nós temos nesse pacotinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês, 500 gramas, que corresponde, né, a meio em quilo, corresponde a meio quilo. Se eu tivesse 1000 gramas aqui, eu teria 1 quilo. Então, para cada 1 quilo, eu tenho que ter 1000 gramas. E para cada meio quilo, eu tenho que ter 500 gramas, ok? Daí, se eu tivesse 250 gramas, quanto que seria? Seria a metade de 500 gramas, ou seja, metade de meio quilo, né? Ok? Aqui, a prof tem, né, leite, né? Todo mundo conhece? Então, aqui a prof tem 1 litro, tá marcando aqui, ó, 1 litro de leite, ó, viu? Ok? Então, aqui já tá. Então, quando vocês forem comprar com a mãe ou o pai no mercado, vocês procurem olhar, tá? Nos itens, né, de consumo de casa, vai estar sempre marcando. O leite, por exemplo, é em litro, né? A polenta é em grama, daí seria, né, em peso. A carne é em peso, a batata é em peso, porque a gente fala quilo para peso, né, que vai na balança para ser pesado. Aquilo que vai na balança é peso, ou seja, é quilo. E aquilo que não vai na balança é litro, tá? Ou é também grama. Por exemplo, a gente não pesa a polenta, porque a polenta, ela já vem estabelecido aqui quantas gramas ela tem. Então, a gente não precisa pesar ela, porque a gente já sabe que 500 gramas, né, é a metade de 1 quilo, né, que é meio quilo, se a gente fosse pesar. Então, já vem estabelecido. Mas aqueles alimentos, por exemplo, que a gente tem que pesar,
Às vezes a carne não vem... Tem carne que já vem pesada ali, né? Mas tem carne que você tem que pesar. A linguiça às vezes já vem 800 gramas, já vem 500 gramas. Aí vocês vão olhar, sempre procurar identificar lá onde tá escrito o que tá marcando ali de gramas ou de quilo, tá? Aqui a Prof tem, né, o óleo de soja, né? Vamos ver o óleo aqui. Aí tem aqui, ó, 900 ml, né? Ó, eu tenho quase 1 litro de óleo, tá vendo? Eu tenho, deixa a Prof apontar aqui, 900 ml. Ou seja, o litro, geralmente, ele é medido em ml, tá? Ml, por exemplo, 300 ml é uma quantidade determinada de 1 litro. 400 ml. O perfume, por exemplo, é em ml. O leite, né? O leite condensado. Então, essas coisas, assim, geralmente são em ml, líquidas, tá? Coisas líquidas é em litro e ml. A gente usa o ml para medir. A Prof vai pegar um copo que a Prof tem aqui de medida para mostrar para vocês, que a Prof usa para fazer receitas, né? E esse copo, ele, assim, é bem... A Prof vai pegar aqui no armário. Ele é bem prático, né? Pra gente estar trabalhando na cozinha, pra vocês entenderem melhor. Esse copo eu utilizo pra fazer minhas medidas de receita. Acredito que a mãe de vocês tem um em casa, né? Aqui, ó. Esse copo aqui é o copo de medida. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó. Vou tentar aproximar. Aqui eu tenho até 500, ó. Tá vendo? 500. Aí, por exemplo, a farinha, eu tenho aqui até 300, ó. Isso aqui é em grama. Farinha, açúcar, eu ponho em grama, tá? Chocolate em pó também é em grama, ok? Chocolate em pó, ó. Vamos ver o que mais. O arroz também, ó, eu ponho em grama. Ó, o arroz tá marcando aqui, ó. Agora, vamos ver em litro, né? O que eu posso botar em litro aqui dentro? Vamos ver aqui, em litros. Aí, nós podemos botar o leite. Aqui, ó, em ml, tá vendo? Isso aqui eu vou medir coisas líquidas, ó. Quando eu tenho ml, eu vou medir coisas líquidas, tá vendo? Então, aqui eu vou medir leite, óleo, tudo que for líquido, eu meço aqui no ml. E o que for grama, eu meço lá onde tem gramas e aí vai ter escrito o nome das coisas que eu posso medir em gramas. Esse copo é muito bom para orientar, mas vocês, se a mãe estiver em casa, vocês podem estar verificando com ela, tá? Que a gente tá trabalhando isso, e a forma de vocês aprender melhor é vendo na prática, né, esses itens, essas coisas que fazem essas medidas. Se alguém tiver balança em casa também, pode estar subindo na balança ou pesando. Às vezes vocês não tem aquela balança de subir, de pesar a pessoa, mas tem de pesar os alimentos, né? Daí pode pesar os alimentos também para vocês verem o peso em quilo. E aí vocês vão entender melhor como que a gente trabalha o peso, né? E também as medidas, tá? Eu acredito que alguém pode ser que tenha uma balança em casa, então pode começar a pesar as coisas para vocês e vão anotando ali os pesos com a mãe que dá nas coisas, para vocês saberem diferenciar, porque tudo tem peso e tem medida, tá bom, gente? É importante vocês saberem disso. Todas as coisas, inclusive nós mesmos, né, pessoas, tudo que é matéria tem peso, tá? E tem medida, ou seja, tem comprimento e tem o peso. E tem largura também, né? Que a gente mede também a largura, tá? A Prof vai mandar algumas atividades impressas para vocês fazerem. Nós vamos trabalhar mais vezes esse conteúdo, porque ele é um conteúdo, assim, a ser muito explorado. E aí vocês vão aprender melhor. Dúvidas, procurem a Prof. A Prof vai mandar uns videozinhos também do YouTube, ok? Abraços, uma ótima semana. Até a nossa próxima aula.